A razão pela qual a lei de causa e efeito continua a operar em nossa consciência é porque damos poder a essa lei. Por fim, devemos voltar à compreensão de que Deus nos deu domínio, e não há poder fora de nós. Isso quebra a lei de causa e efeito, e deve ser a base de nosso trabalho. Para você que esse conteúdo faz sentido, existe agora uma maneira simples de contribuir com o canal sem gastar nada mais por isso. Toda compra que você for fazer no Mercado Livre, Shopee ou na Magazine Luiza, antes de finalizar a compra, clica no link da loja que está aqui no primeiro comentário. Com isso, você compra normalmente, paga exatamente o mesmo valor, mas uma pequena comissão é gerada e enviada para fortalecer o canal. Bom, mais uma vez, um mestre Gualberto está aqui conosco para nos trazer a sua visão de quem já vive nesse estado desperto de consciência, nesse estado também chamado de iluminação espiritual. Mestre, eu vou ler aqui a pergunta de um membro do canal que fez o seguinte comentário: as tragédias do mundo me tiram a paz. Por que sofremos? Aqui, quando você diz que as tragédias do mundo, repare, Gilson, na pergunta. Quando você diz que as tragédias do mundo lhe tiram a paz, eu lhe pergunto, quem está causando as tragédias no mundo? Não somos nós mesmos? Não somos nós, como seres humanos, identificados com a ideia de ser alguém presente, que é a pessoa que nós somos, nesse comportamento de ambição, inveja, posse, controle, desejos, medos. Não são os nossos padrões, não somos nós que estamos criando o conflito, o problema. Assim, quando você diz que o mundo está lhe tirando a paz, na verdade não é você que está tirando a paz do mundo. Não somos nós que estamos tirando a paz em razão do padrão de comportamento que temos dentro das nossas relações. Olhe para si mesmo. É a sua família que lhe rouba a paz que você tem? Ou é você presente como parte desse contexto de conflito dentro da família? A própria ausência da paz que você é. Veja, a ausência da paz que você é. Nós falamos da paz como algo externo. Falamos do amor como algo externo. Felicidade como algo do lado de fora. Nós estamos vivendo em um princípio equivocado de separação. Aquilo que acontece para nós está acontecendo do lado de fora. No entanto, é internamente que você está afetado. Essa não é uma clara indicação de que não existe tal coisa como uma separação real entre o externo e o interno? Não é a presença desse que está inquieto, a própria inquietude, não é a inquietude lá fora, é a inquietude aqui dentro. Não existe uma separação entre a inquietude e o inquieto. A ausência de paz e este nesta ausência. É a sua ausência de paz a verdade sobre você. Esse é o ponto.
Portanto, não é o mundo tendo paz que você terá paz. É você sendo a paz que dará paz ao mundo. A não ser que você assuma a verdade de ser amor, ser paz, não haverá amor no mundo, não haverá paz no mundo. A não ser que isso seja real aí, não será real lá. Porque não existe tal coisa como o lá e o aqui, o externo e o interno. Essa é uma divisão que estamos estabelecendo em razão da não compreensão de como o pensamento está estabelecendo isso. O pensamento é esse elemento presente aqui, em você, que cria a ideia do não você. Se não sinto amor, é porque o outro não me dá o amor. É porque a vida não me dá o amor. É porque está me faltando o amor. A ausência do amor, nesse sentido do eu, do ego, é aquilo que eu sou. E se isso está presente, ninguém pode me dar isso. Ninguém pode me dar o amor. Ninguém pode me dar a paz. Assim, quando nos queixamos, quando reclamamos, quando reivindicamos a paz no mundo, sem termos antes uma direta compreensão de nós mesmos, estamos dentro de uma visão errônea, confusa, desorientada. É que nós fomos educados para ter esse modelo de pensar e de sentir sobre o outro, sobre a vida e sobre nós mesmos. Se eu sou infeliz, eu preciso encontrar a felicidade. Se eu não tenho amor, eu preciso encontrar o amor. Se eu não tenho paz, eu preciso encontrar isso. E no pensamento, como o pensamento lida com imagens, pensamento em você é a presença de imagens sobre objetos, pessoas, coisas, lugares. Como nós estamos lidando com o pensamento, nesse modelo de negar ou afirmar as coisas, essas coisas são construções do próprio pensamento. São imagens ou ações que o pensamento imagina. Nós estamos diante de uma ilusão. Essa é a ilusão da mente que nós conhecemos, que está sempre falando de algo do lado de fora, para quem está aqui dentro. Então, o pensamento é aquele que cria esse eu, esse que está aqui dentro. O pensamento é aquele que cria aquilo que está lá fora, que está faltando. Essa divisão se assenta no modelo do pensamento. O pensamento cria essa divisão, cria esta separação. Portanto, estamos diante de uma confusão mental, de uma condição psicológica, de padrão, de repetição, de crença. Portanto, temos uma mente que está se repetindo neste formato há milênios. Portanto, a mente
que se organizou neste formato é a mente que tem um cérebro programado assim. Esta é a mente condicionada. É a mente presente em cada um de nós, como pessoas. Podemos nos livrar disso. Podemos tomar ciência de algo além da mente, além desse condicionamento. Podemos viver isso nesta vida. Isso requer a presença desse compreender quem nós somos. A investigação da natureza do pensador é a compreensão da natureza do eu. É esse pensador, esse eu, e é esse eu, o pensamento. Veja, não há qualquer eu, qualquer pensador, sem a presença do pensamento. Compreender o que é o pensamento é compreender a origem do pensador, a origem do eu. O desejo de paz é para quem? Quem é esse que está desejando a paz? Não é o mesmo que está provocando o problema? Não é o mesmo que está provocando a desordem, a confusão, o conflito? Não é esse que está desejando a paz, a presença de um pensamento que está desorganizando o mundo? Colocando presente no mundo o caos. Enquanto houver inveja, ambição, violência, medo, o desejo de prevalecer, de sobrepujar, de vencer, de oprimir, destruir, possuir. Tudo isso é parte de uma mente organizada que, insatisfeita com ela mesma, está procurando algo para se preencher, para se realizar. É o modelo do futuro, sem a compreensão do instante presente. Porque não há uma compreensão deste momento. A mente está projetando o futuro. Neste futuro, ela será feliz. Neste futuro, ela terá vitória. Neste futuro, ela irá vencer. Aqui juntos, investigar a natureza deste eu, deste ego, é descobrir algo aqui presente, além deste futuro, deste amanhã. Além desta separação entre este eu e o não eu. O futuro é algo que envolve a presença de um padrão de tempo. Eu não sou, mas eu serei. Eu não tenho, mas eu terei. Nesta separação está a base da ausência da paz, da ausência do amor. Compreender a si mesmo é descobrir a verdade sobre este eu. Isso é o fim do problema no mundo. Isso é o fim do problema em nós mesmos. Se queremos a paz no mundo, precisamos estar em paz. Mas não podemos continuar acreditando que exigindo a paz no mundo, teremos a paz. Não é o mundo em paz que nos dará paz.
É a ciência do amor em nós mesmos. É a ausência da violência, da ambição, da inveja. É a ausência desta busca de conquista. É a ausência deste movimento egocêntrico. A presença da paz no mundo. A verdade sobre você é a verdade do amor, é a verdade da paz, é a verdade de Deus. A perfeita compreensão de nós mesmos é a compreensão deste ser humano vivendo esta verdade divina, deste ser humano, além dessa ideia de ser humano, para simplesmente ser. Ser é a realidade desta divina consciência, desta divina presença, deste amor. Se o amor está presente, a liberdade está presente, a paz está presente, a felicidade está aqui. Portanto, é esse seu encontro com a verdade sobre você que revela a verdade do mundo, da vida e de si mesmo, que é esta realidade de Deus, que é esta realidade indescritível do amor. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui do canal. Inclusive, esse é um benefício exclusivo para os membros. Os membros têm prioridade na resposta das perguntas, além de várias delas a gente trazer aqui para os vídeos. Além desse benefício, existem vídeos exclusivos para membros e também shorts. Para se tornar membro, basta clicar no botãozinho Participe ou seja membro. Pagando um pequeno valor mensal, você já tem acesso a esses benefícios exclusivos. Bom, mestre, a pergunta é a seguinte: sinto que algo observa meus pensamentos. O que é o observador e a coisa observada? Aqui, quando você diz sinto que algo observa os meus pensamentos, quando você diz sinto que algo, quem é este eu que sente? Não é ele também ainda uma ideia? Se você não tivesse a ideia de alguém no sentir, onde estaria esse sentir? O ponto é que o observador, de fato, é a coisa observada. Você pergunta o que é o observador sendo a coisa observada. Nós fomos educados para uma crença do tipo: quando estou triste, a tristeza é algo separado de quem eu sou. Quando estou com raiva, a raiva é algo separado de quem eu sou. Mas repare, esta é uma afirmação de crença imaginária. Porque, de fato, quando você está triste, nenhum pensamento sobre tristeza surge. É a própria tristeza tendo pensamentos. Quando você está com raiva, você não diz estou com raiva. A raiva tem expressões de pensamentos de raiva. Portanto, não existe uma separação entre você e a raiva, quando a raiva está presente. Entre você e a tristeza, quando a tristeza está presente. Quando você está feliz, você não diz estou feliz. Neste momento, felicidade ou ser feliz é o que você é. Depois de alguns momentos, alguns minutos, você tem a lembrança de que estava feliz. Você diz, eu estava tão feliz.
Esta lembrança é a presença do pensamento, criando a ilusão de uma identidade presente que viveu aquilo. No entanto, essa identidade não estava lá. Essa identidade aqui, agora, é só uma projeção da mente, uma memória. A ideia de alguém que estava triste, que estava com raiva, que estava feliz. No exato momento, não existe tal coisa como alguém presente se separando daquilo que ali está presente. É um fenômeno único. No momento da raiva, isso é você. No momento da tristeza, isso é você. No momento da alegria, isso é você. É quando um pensamento surge que a separação surge entre o observador e coisa observada. Não existe tal coisa como um observador vendo aquilo que ele está vendo. Quando você se depara com uma cena, não tem alguém ali, a não ser que o pensamento diga: estou vendo, estou percebendo, aquilo está claro para mim. Quando o pensamento surge a separação. E nesse momento de separação já não há mais o observar, o olhar, o perceber. Porque surgiu esse eu, surgiu esse observador, se separando da coisa observada. Assim, aqui estamos diante de algo que é uma chave para a compreensão da libertação de toda confusão em nossas vidas. Quando aprendemos a olhar sem o observador, eliminamos o eu, eliminamos o ego, eliminamos o modelo da separação. Então nós temos o fim para esta ego-identidade. Porque estamos diante da pura atenção, da pura percepção, deste direto olhar, sem o observador. Isso está dentro desta base da meditação. A presença desta atenção revela real meditação. É o que temos trabalhado aqui, temos diversos vídeos aqui no canal, aprofundando esta questão da real meditação, da verdadeira meditação, de uma forma prática, de uma forma vivencial. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros que existem nas modalidades online, presenciais e também retiros. E eles são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o Mestre responde ao vivo as nossas perguntas e investiga as nossas dúvidas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo Mestre já viver nesse estado desperto, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do Mestre. E pegando essa carona com o Mestre, sem nenhum esforço, sem nenhuma técnica, sem nenhuma prática, entramos no estado meditativo, temos uma facilitação incrível para nos auto-investigarmos e termos uma visão real sobre esses assuntos. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e se torne membro para ter acesso a esses benefícios exclusivos. E nos vemos no próximo vídeo.